Olá, paz e bem. Vamos fazer mais uma reflexão do Evangelho do dia, meditar a palavra de Deus. Todas as vezes que a gente para um pouco para refletir, né, partilhar a palavra, estudar, degustá-la, é alimento para a alma, né? Onde a gente pode obter a verdadeira paz, aquilo que Nossa Senhora sempre fez, estar atento à fala de Jesus, né? Fazer o que Ele vos disser. Meditava e guardava e conservava tudo o que ele falava em seu coração. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei o que torna impuro o homem, não é o que entra nele, vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhe disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa. Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é que torna impuro, pois é de dentro do coração do humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassinos, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam o homem impuro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meditar a palavra é pensar em Jesus, né? As palavras que saem de sua boca, de sua comunhão com o Pai, com o Espírito Santo, como ensinamento para nós, né? Aqui o segredo para ter a paz, obter a paz, né? A gente ter a paz na nossa vida. E é uma coisa que a gente busca a vida toda, né? Não tem coisa mais importante, eu vejo assim, do que a pessoa ter paz, né? Às vezes as pessoas passam por tantas tribulações, em várias áreas da vida, né? Seja doença, outras coisas. Mas diante das tribulações, se a pessoa tiver a pureza de coração, a reta intenção e sempre está consagrando todas as atitudes a Jesus, você vai ter a paz. E é isso que importa, né? Quando a pessoa não tem paz, ela está focada em agradar as pessoas deste mundo, perde. Citar um exemplo. Quando a pessoa facilmente perde a paz, vamos citar uma passagem bíblica, né? É quando os reis magos foram anunciar e o rei Herodes lá ficou preocupadíssimo em perder seu trono. Então é essa falta de paz, essa que é perigosa, essa que tira a tranquilidade da vida, entra em desespero, depressão, medo, né? E o cristão não. A gente temos que estar sempre buscando essa coragem, né? Não ter medo. Tudo que vai acontecer na nossa vida, na nossa história, na nossa trajetória, nós temos que confiar, né? Confiar no amor de Jesus, né? Sempre tendo no nosso coração que Ele é a nossa única riqueza, a nossa maior riqueza. E se a gente tem Jesus, a gente tem tudo, né? E quem tem ouvido para ouvir, ouça. Como diz assim, olha, preste atenção, né? Que a terra do seu coração esteja preparada para acolher essa palavra, né? E entender, né? A gente temos que se afastar de tudo isso aqui que nosso Senhor falou, né? Tudo. Tirar, desviar, né? Se tem um trajeto, qual é o trajeto? Viver uma vida reta, uma vida íntegra, uma vida em agradar a Deus. Ponto final. Se a gente entender que só Jesus é a nossa única felicidade, só Ele pode preencher a voz dos nossos corações, tudo que vier das pessoas, a gente tem que ir desviando, né? Jogar para um lado, jogar para o outro, e ter o foco, né? O foco de quê? Como fala aqui, más intenções, né? Imoralidade, roubo, maldades, fraude, tudo isso.
né? Temos que desviar isso e colocar o quê? Colocar amor, né? Caridade, bondade, servir, humildade, pureza. E clama muito os 7 dons do Espírito Santo, né? Porque Deus ele tem um plano para cada um de nós, né? Ele tem planos, vontades, sonhos, e a gente tem que estar sempre aberto o nosso coração, né? Para que Deus transforme a nossa vida, né? Purifique o nosso coração, né? Afaste toda essas más intenções, essa inclinação para o mal, né? E focar em quê? Em bondade, em todo ato de bondade. Eu vou até citar um exemplo. Por ter esse trabalho com as cestas básicas para as famílias, né? Que começou na pandemia, eu nunca costumo ir cedo. Hoje de manhã, nas minhas orações, já consagrava o Espírito Santo, qual era a vontade dele hoje e tal, tendo meu momento de oração. E eu nunca vou cedinho no supermercado. E eu fui hoje, né? Para comprar um item só. E quando eu cheguei lá, tinha uma mãezinha, tinha com uma bicicleta com 4 filhos, né? Aí comprou as coisinhas dela, eu fiquei observando. E só que ali por isso você tem que esperar a oportunidade. Existe, quando a pessoa está totalmente do mundo, ela espera a oportunidade para fazer o mal, né? E é uma fase muito dolorida, porque a pessoa, além de prejudicar os outros, se prejudica também. A gente tem que buscar a oportunidade sempre com foco de fazer o bem, né? Sempre com reta intenção. E aí ela foi embora, né? E aí quando eu fui pagando as minhas compras, quando eu fui saindo, ela estava parada, com 2 filhos. Já tinha deixado 2 e estava com 2 na bicicleta. E eu naturalmente não tenho vergonha para esse tipo de abordagem, né? Muita gente já me conhece. Eu cheguei e disse assim: tudo bem, bom dia. Você tem 4 filhos, né? Você necessita de ajuda com cestas básicas? Fui bem claro, né? E ela ficou emocionada, né? E disse: com certeza. E eu disse: meu, seu contato. Então eu fiquei muito feliz, né? Começar o dia com essa atitude. E isso faz bem pra gente, porque é um ciclo do amor, né? A gente, todo mundo se unindo, ajudando o próximo. E toda ação de amor, de bondade, ela leva ao nosso coração a graça de Deus para nos transformar, né? Que é isso que verdadeiramente faz a gente feliz e viver o Evangelho na sua essência, certo? A atitude. Então, essas coisas que a gente tem que estar sempre guardando no nosso coração. Gente, e toda vez que a gente medita a palavra de Deus, a gente lê a palavra de Deus, esse momento aqui eu acho bom porque eu estou refletindo e, né, estou escutando, estou aprendendo. E é importante a gente pensar em Jesus, né? Quando Jesus fala assim, ó, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. Chamou para perto de si, né? Será que a gente, no nosso dia a dia, será que a gente já perdeu esse relacionamento com Deus? Né? Muito cuidado. Quando eu digo cuidado, em que sentido? Para você não ser atormentado por tantas preocupações, né? Por tantas loucuras deste mundo, né? Tenta tirar, é difícil, mas peça graça ao Espírito Santo, porque quando buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado, então os seus problemas, as dificuldades, eles surgiram, mas Jesus, ele é o nosso consolo. É nele que a gente temos que descansar, como o discípulo amado que reclinou o ouvido no coração de Jesus. É em Jesus que tudo é claro, né? Tudo é claro, tudo se renova na nossa vida e a paz entra no nosso coração. Eu sempre costumo contar uma história, quando eu era da Toca, eu me lembro, há muitos anos atrás, acho que foi em 2009, eu estava na missão e eu estava indo para um hospital, né? Eu era guardião de uma casa e eu estava indo para resolver questões de saúde dos irmãos. E no momento que eu ia, uma pessoa passou no carro e disse assim: vai trabalhar, vagabundo. Mas foi um grito forte. E aquilo muito me machucou, né? Muito, eu disse: meu Deus. E aí, acordava às 5 horas da manhã, adoração santíssima no hospital, mas me machucou, né? Que o homem que quer trabalhar, quer construir, etc, etc. E na toca você vai construir para o reino dos céus, né? O seu olhar está focado, né, para o reino de Deus somente. E quando eu fui para o Santíssimo, expus o Santíssimo e comecei a fazer adoração, ficar ali, eu estava triste, né, diante do Senhor. E Jesus me fez lembrar
Quando Jesus ele vai falar no seu coração, às vezes, mas eu não escuto Jesus. Gente, quando você lê a palavra de Deus, ou quando você coloca um evangelho, que você lembra daquela passagem, por você ler bastante, né? Na toca lia muito, quando era da toca. E é Deus falando. E rapaz, é muito mais claro do que alguém falar e você ouvir uma voz. Porque é uma revelação, é como uma luz, acende. E naturalmente vê a passagem, né? Do Evangelho de João, acho que é 6, não lembro o capítulo, que fala: não trabalhe pelo alimento que se estraga, trabalhe pelo alimento que dá a vida eterna. Gente, quando essa passagem assim foi meu coração, você não tem noção do refrigério, né? Da felicidade, né? Imagina, essa passagem veio ao meu coração, eu diante do Santíssimo exposto. Então aquilo ali foi um bálsamo, né? É o mimo de Jesus. Eu fiquei tão feliz, a felicidade tomou conta de mim. Então, a gente temos que buscar em Jesus Cristo. Ele é a fonte. Não vá buscar em ser humano da terra. Vá em Jesus. Vá no sacramento da igreja. Você vai conseguir a sua libertação de opressão, medo, complexo de inferioridade. Às vezes as pessoas que aproximam da gente ou de você, né, elas se aproximam, ela nos leva o coração a gente ficar com complexo, ao coração ficar sempre em alerta, né, por vários tipos de situações, né. Então a gente tem que estar atento a isso, né, descansar em Jesus. Jesus, ele não mentiu. Ele disse, quando ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, ele sabia o que estava falando, que o coração dele é assim. Aproximar do coração dele, temos que lembrar, refletir todo o evangelho, né? A mulher tocou no manto de Jesus, o que aconteceu com ela, entendeu? Então, a presença dele, né? A presença eucarística, ou seu momento de oração, é fundamental para você ter a paz, né? Você ter aquele aconchego do pai do filho pródigo, aquele abraço, né? Eu acho bonita a expressão de Santo Agostinho, que aquele momento, Santo Agostinho diz para a gente, né? Ele escreve que não é o filho não se sente cansado, porque o pai ficou sobre o filho, né? Botou os ombros sobre ele, e isso é um peso, né? Botou os ombros, mas ele informa que aquilo não era um peso, o filho se sentia amado, acolhido. Então é Jesus, né? Buscar nosso Senhor com todo o nosso coração. Já está escrito na Bíblia, né? Com todo o teu entendimento, com toda a tua inteligência, com toda a tua força. Busque Jesus Cristo. Ele é a fonte da felicidade. Eu vejo que há muitas pessoas, o problema de ansiedade, muitas vezes, é que a gente vai colocar a esperança nas pessoas, ou o que você faz, ou o que a gente faz, esperando um elogio. Jamais. Não se importe com o que as pessoas acham de você, do que você faz, de trabalho no reino de Deus, onde for. Foque em agradar a Jesus Cristo, né? Ele, né? Só Ele. Né? Ter isso no coração, não se preocupe o que as pessoas vão achar ou pensam de você, vixe Maria, ou pensam de você, isso não vale nada. Isso não vai mudar a sua vida. Já vi pessoa entrar em depressão. Ai, eu vi isso, aquilo outro. Não. Tira isso da alma, vai eliminando. Né? Jesus entende o seu coração, Ele é Pai. Né? Ele nos tem realmente como filhos, como filho amado. Ele cuida da gente assim. Né? O padre Rufo sempre falava, né, da passagem bíblica, quando aquele homem que foi curado, né, acamado, Jesus perdoou os pecados dele e curou ele. Mas antes Jesus disse: meu filho, né, os teus pecados, meu filho. É assim. Enquanto a gente não ter como identidade, como verdade em nosso coração, que Deus é o nosso Pai, que Ele nos ama, quando a gente não direciona Abba ao Pai, quando a gente perde essa intimidade, esse relacionamento, a gente vai colocando nas pessoas, vai colocando nas autoridades, seja onde for, né? A gente vai colocando, e aí é a decepção, entende? Jesus, sempre temos que ter isso no nosso coração. Amar a Jesus pelo imaculado coração da Santíssima Virgem. Procurar conhecer a personalidade de Jesus por inteiro, a sua voz, o seu olhar, o seu sorriso, quando Ele olha para nós, o que é que Ele deseja de nós. E meditar,
contemplar essa graça. E Nossa Senhora vem nos ensinar isso. Né? Nossa Senhora, em todos os momentos que ela meditava, né, no seu coração, escutava atento, né? Fazei o que Ele vos disser. E é isso, gente. A reflexão do Evangelho, eu vejo que é isso. E eu vejo muita gente angustiada com muitas coisas. Por isso que eu sempre estou focando muito nessa realidade, né? Para poder eliminar essa ansiedade. A ansiedade é um sinal que prejudica muito a pessoa, né? Todas as áreas, né? Fica aquela angústia, aquela ansiedade. Então a gente tem que sempre trabalhar, né? Em sempre estar atento, com os olhos fixos em Jesus. Quando a gente consegue a graça de desviar, tirar essa ansiedade, é um bom caminho, né? É um bom caminho de paz, né? Que você tem que guardar a sua paz, não deixe ninguém tirar a sua paz. Ela é tudo que você precisa, é tudo que você quer, não é verdade? E a gente vai obter isso como? Né? Obedecendo a Jesus. Ele chamou a multidão para perto de si. Chamou a multidão para perto de si. Vamos ficar perto de Jesus na palavra. Vamos ficar perto de Jesus no pobre. Vamos ficar perto de Jesus no necessitado. Né? Ficar perto de Jesus na Eucaristia. Buscar o sacramento da reconciliação. Ir à Santa Missa. Né? Por excelência. E ali é o céu na terra. Tá bem? Esse é um pouco da reflexão do Evangelho de hoje. Deus abençoe a todos.